Bom, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo que o DJ mandou aqui pra gente. É um vídeo do canal Você Se Lembra, que é Pokémon está morrendo. Vamos dar uma olhada? Antes dele falar alguma coisa, deixa eu ver de quando que é esse vídeo. É 7 horas atrás. Pô, safe demais. Ele vai falar, Pokémon está morrendo. Se considerar os últimos Pokémon, tirando o, né, nosso querido TCG Pocket, eu concordo demais. Do prestígio da franquia Pokémon? Antes de começarmos, eu queria deixar claro que temos séries completas de todos esses jogos aqui no canal. Então se quiser conferir a fundo cada um dos que eu vou citar aqui, não deixe de dar uma olhada. Além disso, eu mesmo defendi muito desses jogos e não necessariamente concordo com tudo que está sendo dito aqui. O objetivo desse vídeo é apresentar as principais críticas da comunidade e discutir o estado atual da franquia. Agora com as cartas na mesa, bora lá. Pokémon foi sempre uma das franquias mais amadas dos videogames, mas ultimamente a coisa não anda nada boa. Os jogos continuam vendendo bem, mas os fãs estão cada vez mais insatisfeitos. Se antes tínhamos experiências tá insatisfeito, mas compra. E aí é que é foda. Tá insatisfeito, reclama no Twitter, mas continua comprando. Aí não adianta nada. Marcantes, hoje o que recebemos são títulos lançados às pressas, com alguns bugs, quedas de desempenho e inovações mal implementadas. Mas como chegamos até aqui? O que aconteceu com a franquia Pokémon? Hoje vamos analisar a queda de qualidade dos jogos da série principal, especialmente nos títulos lançados pro Nintendo Switch. Se você já sentiu que Pokémon não é mais como antigamente, fica até o final desse vídeo e discuta nos comentários depois. Claro, uma discussão saudável, óbvio. O auge da franquia. Em 2013, Pokémon XY foi lançado pro Nintendo 3DS e marcaram uma nova era da franquia. Pela primeira vez, tivemos gráficos totalmente em 3D, eu curti pra caramba o mecânicas como Mega Evolução e um online robusto que permitia batalhas e trocas com jogadores no mundo todo. O jogo vendeu nada mais nada menos que 16 milhões de cópias, consolidando a sexta geração como uma das mais bem-sucedidas de toda a série. E o melhor de tudo, a performance era sólida. O jogo rodava bem dentro das limitações do 3DS. Eu mesmo tenho mais de 1000... A gente tem que aplaudir o 3DS, né, rapaziada? Cara, o 3DS, a quantidade de port bem feito pro 3DS era absurdo, pô. Vocês lembram que o Resident Evil Revelations, ele era do 3DS? Mano, era uma experiência que você tinha, tipo, um gráfico, porra, naquela telinha, praticamente igual ao do PlayStation 3, só que, obviamente, reduzido pra aquela tela pequena, e em 3D. Pô, a galera fazia milagre nessa época. Ora, só no Y. E posso dizer que essa geração foi especial. Não só pelas inovações, pelas megas, pelo 3D, mas porque claramente era um jogo feito com uma palavra que os atuais não estão conseguindo chegar lá. Carinho. A transição pro Nintendo Switch e uma promessa não cumprida. Com a chegada do Nintendo Switch, muitos fãs esperavam que a série finalmente evoluísse para algo maior. Com mapas amplos, batalhas épicas e visuais impressionantes. Afinal, agora não estávamos mais limitados a um hardware de um portátil, mas o que recebemos, pra muita gente, foi decepcionante. Quando Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee foram lançados em 2018, a proposta casual inspirada em Pokémon GO dividiu opiniões. Embora quem me acompanhe nessa época sabe o quão eu defendo o Let's Go, eu acho um jogo muito divertido, com uma mecânica bem legal. Não dá pra negar que o jogo trouxe uma abordagem mais acessível pra novos jogadores, que acabou afastando jogadores veteranos que esperavam uma experiência talvez mais profunda. Apesar dos visuais... Eu sou advogado do Pokémon GO também, do Pokémon Let's Go. Porque, tipo assim, ele é realmente pra ser uma pegada mais casual. Ele é. Mas ele nunca mentiu ao falar que não era essa a proposta, entendeu? Então, tipo... Beleza, ele tentou fazer uma coisa, dividiu opiniões. Mas eu acho que dentro da proposta que ele se ofereceu a fazer, ele fez muito bem. E, advogando também pro gráfico, ele tem um escopo mais, né, retrozinho e tal, com questão do level design. Mas ele é o Pokémon com o gráfico mais bacana do Nintendo Switch. Porque ele já sabia das limitações e soube trabalhar bem ali em cima. Bonitos, porque sim, o jogo é bonito. A mecânica de captura sem batalhas e a simplificação do sistema fizeram muitos questionar o futuro da franquia. Mas eu amo a captura de Shiny desse jogo. Realmente eu gostei do Pokémon Let's Go. Eu tenho inclusive até a Pokébola controle dele, que vinha com 1000 dentro. Eu acho que todo o pacote do Pokémon Let's Go é sim uma experiência legal. Em 2019 veio o Pokémon Sword and Shield, desenvolvido pelo time A da Game Freak, equipe responsável pelos jogos principais. A grande novidade era a tal Wild Area, que permitia uma exploração mais aberta, mas o aí jogo foi que começou a cagar. Dexit, a controversa decisão de remover centenas de Pokémon da Pokédex. Além disso, a otimização do jogo era um problema sério. Popins e vocês lembram do papinho na época? Não, é porque, pô, a gente tá fazendo aqui uma abordagem diferente, porque
não dá pra transcrever tudo, a gente ia ter que refazer animações e papapá. Aí o pessoal começou a dar o datamine. E aí via que as animações que tinham dos Pokémons era a mesma da porra do Pokémon do 3DS. Ele falou, ué, mas não ia fazer animação nova? Não é por isso que você não tá importando todos os Pokémon? Aí você vai ver animação nova. O bicho tem aqui com as 4 patas. Em vez de ele virar, tipo, colocando a patinha aqui e fazendo essa viradinha assim, ele vira assim, ó. Porra, cagadão demais, velho. Gráficos reaproveitados do 3DS e a tal árvore feia. Na geração de Sword and Shield, Árvore, a galera que queria comprar o também. jogo tava falando mais de árvore do que botânico. E de fato, a Wild Area era um mapa com pouca profundidade, unindo ao fato de que essa geração nem mesmo tem um tema pra bicicleta. Foi uma geração bem polêmica na franquia. Recentemente, eu zerei de novo o Pokémon Sword and Shield. Eu peguei em uma semana e comecei a jogar ele. Em 3 dias, na verdade, eu zerei. E particularmente falando, eu gosto da história, gosto dos personagens e gosto do contexto do jogo. Mas não dá pra negar os seus problemas, principalmente em relação à performance. As Wild Areas rodavam com um FPS muito baixo, e isso é um dos maiores problemas da Game Freak. A engine dela é muito defasado. Engine é basicamente o software utilizado pela empresa para produzir aquele jogo, como o Photoshop para fazer uma imagem, por exemplo. Você cria o jogo a partir desse software. Depois chega... É foda porque eu acho que a Game Freak ela não evoluiu desde do portátil, tá ligado? Ela não se preparou pra vir a era do Switch. Ela tava ali confortável no 3DS e tal, quando veio a era do Switch, ela não... Tecnicamente, eu não sei se é mão de obra, não sei se é coisa só da engine, se é as duas coisas, mas a galera, a Game Freak de forma geral, ela não consegue entregar um output decente de jogo HD. Ela sabe fazer bem no portátil, a HD não sabe. Chegamos a Brilliant Diamond e Shining Pearl, jogos lançados em 2021, um remake produzido externamente e que entregou um visual genérico e jogabilidade sem grandes inovações. Embora eu tenha jogado e tenha a série completa aqui no canal também, e o jogo tenha sim seu brilho, o jogo ainda assim tem muitos problemas, até porque eu acho que essa geração merecia um remake bem melhor. Já em 2022 tivemos Pokémon Legends Arceus, criado pelo time B da Game Freak, que, vou ser bem sincero com vocês, atualmente tá sendo bem mais criativo que o time A. Esse jogo trouxe uma abordagem semi-aberta e um sistema de captura de batalha dinâmico, mesmo com gráficos também ultrapassados e com lá os seus problemas técnicos. Legends Arceus mostrou que a franquia ainda podia inovar. Trouxe batalhas rápidas, sistemas diferentes dentro do turno, batalhas por turno e não. E um mapa que, cara, é muito, mas muito diferente. Minha brochada de mate com Pokémon foi com Sword and Shield. Nerfaram a Dex. O anime de Pokémon morreu. Cara, eu acho que eu comecei aí também, cara, a começar a brochar o Pokémon. Aí veio o Legends Arceus aqui, eu achei legal. Mas deu pra ver também que ele tá chorando no Switch e tal. Acho que foi no Legends Arceus ou foi no Sword and Shield. Eu não lembro qual que era. O primeiro. Que o pessoal começava a olhar os Pokémon a 2 FPS no fundo. Aí eu falava, pô, mano, pô, não é pré... E tipo assim, já tinha saído Breath of the Wild, tá ligado? Então, pô... O Switch já tinha saído o port de The Witcher. A galera, pô, você vai dizer, pô... O Switch é um console fraco? Mas não a ponto disso. E aí eu acho que dali foi dali por água abaixo, sabe? Tipo, o aspecto técnico, ele não deve ser o fator principal. Mas a Game Freak, com jogos, ela não consegue ser um... Porque, tipo assim, por exemplo, vou falar do Metaphor. O aspecto técnico do Metaphor é horroroso. É horrível. Da From Software, é horroroso o aspecto técnico deles. São duas empresas que não sabem fazer... gráficos com potência legal e tal, mas eles entregam na arte. Então, tipo, por mais que você vê assim, pô, que boneco com modelo cagado no Bloodborne, pô, a arte entrega. Por mais que tu veja uma escadaria toda serrilhada lá no Metaphor, porra, olha só que efeito que parece que tô vendo uma página de um livro de história. Muito foda, a arte entrega, sabe? Mas o Pokémon não. O Pokémon parece um jogo de desenho genérico que tá cagando na performance igual um maluco, de uma maneira inacreditável, né? E dizendo desculpa sobre as animações que acabou que nem mudaram muito. Isso estava mais simples que no 3DS. Ainda tem isso. Ainda mentiram na desculpa. Divertido de explorar seus segredos. Cada mapa do Legends Arceus é uma delícia. É como um prato novo que você vai explorar. Dependendo da época do dia, os Pokémons vão mudar. E essa ideia de você construir a primeira Pokédex da história, você montar ela no papel, é muito legal. E principalmente por influenciar a captura de Shine. Porque, inclusive, o barulhinho de Shine do Legends Arceus é, ó, uma delícia. Chega no ouvido da gata e fala... Ai, que delícia!
Pokémon Scarlet Violet. Esse Seria aí, esse cara. o fundo do poço da franquia? Pokémon Scarlet Você vai me dizer que essa imagem aqui não parece ser um jogo de um cara que tava desenvolvendo um jogo pra Play 2 e tava acabando de aprender a mexer na engine. Olha isso aqui, mano. Porra, pelo amor de Deus, velho. do poço da franquia? Pokémon Scarlet Violet, novamente desenvolvido pelo time A da Game Freak, foi lançado em 2022 com a promessa de um verdadeiro mundo aberto. Mas a realidade foi um jogo repleto de falhas técnicas. Gente, eu amo a franquia Pokémon, é a minha franquia de jogos favorita. Mas não dá pra passar pano pra Scarlet Violet. O frame rate Obrigado, Heitor. Porra, cara, não pode, cara, não pode. do jogo era desastroso. O jogo sofre com quedas constantes, sendo que a rota da Chansey lá no trial do tipo fada é um desempenho horrível. O jogo roda no máximo a 9 FPS. Ambientes aquáticos também eram muito problemáticos. Quem acompanhou a live na época da gente procurando o Falafin Shine, viu que naquela água o jogo rodava 19 FPS. E eu quase perdi um Shine por conta disso. Bugs absurdos, personagens esticando, atravessando o chão, caindo no limbo e texturas extremamente pobres. E mesmo com isso tudo, eu ainda preciso elogiar a direção de arte do jogo. Porque com Não, pô, tava bom até aí. Pô, que isso, cara. Pô, direção de arte do jogo. O que o jogo tem de direção de arte, pô? Vamos ver. Eu tô julgando antes dele falar. Vamos dar uma olhada. Esses problemas de hardware e técnicos, a equipe de arte fez sim um trabalho incrível tentando compensar as limitações da engine. O sol batendo na grama. Aqui. Outro problema... Pô, não, mas não precisa ser, cara. Não precisa ser. Não, tá louco. Não dá, pô. Tipo, essa estrutura aqui, pô, maneiro. Essa estrutura aqui é maneira. Esse prédio. Mas é só isso. sério foi o vazamento do jogo 2 semanas antes do lançamento oficial. Enquanto quem pegou precisava esperar, já haviam milhões de gameplays circulando na internet do que no próprio Nintendo Switch. Com mais FPS, menos bugs, texturas mais bonitas, isso escancarou. Eu pelado me olhando no espelho tem direção de arte melhor. Caralho, Pô, aí é foda, mano. O quão mal essa geração era otimizada. Vale lembrar, porém, que muitos dos compilados de bugs que viralizaram na internet esse jogo não é nem ruim, era genérica. Muito sexy. Ai, cara. Eu concordo contigo, Avonte. Concordo contigo, cara. É isso, sabe? Não tem nada demais, né? Na primeira semana de jogo, onde a versão vazada não tinha nem mesmo um patch, o jogo estava assim absolutamente quebrado. Mas lembrem, não é assim que a produtora do jogo quis que você jogasse. Será? Era pra você pegar o jogo, jogar no console original com ele atualizado. Então sejamos bem sinceros, a maioria desses compilados de bugs eram sim injustos. O jogo não estava rodando daquele jeito, ele estava rolando numa cópia pirateada daquele jeito. Mas o jogo tinha muitos problemas. Também aconteciam bugs, você também ia pra um glitch debaixo da terra. E claro, o maior problema de todos, o frame rate baixíssimo. Não dá pra passar pano pra isso. E as versões pirateadas amplificaram a sensação do caos, já que muitos dos vídeos mostravam esses glitches nas builds iniciais, como eu falei. Por outro lado, a história de Scarlet Violet foi um dos pontos mais fortes pra mim. O jogo trouxe momentos cômicos e densos, como a trama envolvendo o diretor e principalmente a emocionante jornada do Véi, esse professor Turo, ele é diretor e principalmente a cara do macho hétero top. Meu irmão, barbinha por fazer, queixo, mandíbula harmonizada e cabelo de pidioto. Porra, é o hétero top mais escrachado da direção de arte desse jogo. A emocionante jornada do Arven pra salvar o Mabosstiff. E também, claro, isso tudo sendo uma analogia pro seu envolvimento com seus pais. Se havia algo bem feito no jogo, era a narrativa. Ela é simples, ela é modesta. Ela é como uma história do Homem-Aranha salvando o bairro. Não tem nada absolutamente grandioso até o último capítulo. O Alok. Mas é uma história gostosa. As críticas foram tão pesadas que surgiram boatos de que até mesmo Shigeru Miyamoto ligou pra Game Freak perguntando o que estava acontecendo com o Pokémon e a repercussão negativa que a franquia estava causando no Nintendo Switch. Por muitas pessoas... Não sei se isso é verdade, mas, porra, eu gostaria muito que fosse, tá? Eu vou... Se for fanfic, eu vou... Me deixa acreditar que é. Pô, o Miyamoto chegar e falar assim, que porra é essa, mano? Na moral, o que tá acontecendo aqui? Porque, pô, a gente é Nintendo, pô. Pera aí, vai... A gente preza pela qualidade dos jogos, pô, qual foi? Se é uma coisa que a gente não pode reclamar da Nintendo, que tirando o Pokémon... Os jogos da Nintendo entregam em questão de qualidade. Em questão, tipo assim, pô, eles conseguem entregar muito. Tem que ser real. Essa história tem que ser real, mano.
falarem que o console não tinha a capacidade de rodar o jogo, o que é uma completa besteira, até porque a Nintendo Switch tem jogos muito mais pesados o que Zelda, Pokémon. pô. Nada disso foi confirmado oficialmente, mas a insatisfação geral fez com que a Nintendo se pronunciasse, prometendo melhorias pro jogo, o que na verdade não aconteceu. A DLC que lançou depois pro Scarlet Violet deixou o jogo base com menor FPS ainda, mas com o Switch 2 e a chegada do DLSS, isso pode mudar. O futuro de Pokémon a partir de agora. O Switch 2 promete um hardware muito mais robusto, sendo 100% mais potente que o Switch original, além de contar com suporte ao DLSS, a tecnologia de upscale lá da Nvidia, que pode melhorar a resolução, a qualidade da imagem, mas mantendo o console rodando naquela tecnologia base, deixando o desempenho mais fluido e o jogo mais bonito. Com isso, Cara, mas olha só, eu concordo com tudo que ele falou. Mas você quer apostar quanto? Game Freak lá vai entregar um jogo com essa mesma arte aqui, tá? Só que com uma Só que, tipo assim, em vez de estar serrilhando pra cacete aqui, ele vai estar com um anti-aliasing do DLSS e não vai estar dropando a 14 FPS, vai estar a 30. Pokémon finalmente pode ter mundos mais detalhados, animações mais fluidas e taxa de quadro estável. Mas nós temos uma barreira aqui. A própria produtora. A Game Freak precisa de mais tempo pra produzir seus jogos. Precisa voltar a ter aquele carinho. Se Pokémon quer continuar a ser relevante, o próximo jogo no Nintendo Switch precisa ter mapas maiores e trazer aquilo que a comunidade quer. Além de, claro, uma taxa de quadros mais estável. Mas o que o público de Pokémon quer é quase como um Palworld. Você quer mesmo um mapa aberto, sem a parte do crafting, óbvio. Mas você quer um mapa aberto, você quer desbravar um mapa gigante, capturar pokémons, que as rotas sejam interligadas, que o map design seja criativo, que você entre organicamente numa nova cidade. Você quer poder explorar... Não vai rolar. Eu não consigo ver. Cara, eu gostaria muito de ter queimado a minha língua, de queimar minha língua no futuro. Falei assim, ó, pouco, cara, lembra que você falou que não vai rolar? Aí se fudeu. Eu falo assim, ainda bem que eu me fudi. Eu não consigo ter nenhuma fé de que ela vai fazer isso. Nenhuma fé, mano. O mundo Pokémon e de repente se dá de frente com um Gyarados ou um Rayquaza voando, que é um evento raro, seria ou qualquer incrível. coisa do gênero. E Pokémon tem muito potencial pra fazer isso. Tem. Mas o modelo de desenvolvimento da Game Freak precisa mudar, permitindo que os jogos sejam mais desenvolvidos com mais tempo e cuidado. Mas e pra você, o que acha dos jogos atuais de Pokémon? Comenta aí e vamos conversar. Se curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra mais conteúdos como esse aqui. E claro, se estiver gostando dessa leva de conteúdos, você precisa deixar o gostei aí embaixo. Infelizmente, Vou deixar. YouTube é a única métrica que a gente tem. Então, se possível, agradeço de coração, gente. Obrigado pelo gostei. E é isso, um big beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo comentado. Nice demais, clã. Adorei o vídeo. Eu só não concordo, a única parte que eu não concordei com ele foi de que a direção de arte do Scarlet Violet é boa. Tirando isso, concordo em gênero, número e grau. A gente precisa de um Pokémon que entrega um mundo Pokémon. Tá ligado? Mas a Game Freak não vai fazer isso. E aí, por que ela não vai fazer isso? Porque isso demanda tempo. E elas querem ter um lançamento praticamente anual, né? Que a Game Freak faz. É raro o caso que não casa, né? De ter um lançamento anual. Não dá pra fazer um jogo desse em pouco tempo, né? Por mais que às vezes são duas equipes separadas, eles vão revezando, não dá pra fazer com tão pouco tempo assim. Mas aí beleza, vamos dar mais tempo. Aí vai chegar o engravatado. Pra que eu vou te dar mais tempo? Pô, pra gente poder desenvolver um jogo maneiro. Tá. Em um ano você consegue me entregar o quê? Pô, vai ficar faltando isso, vai ficar faltando aquilo, já vai precisar daquilo. Ok. Mas vai vender mesmo assim, então publica o jogo assim. Foda-se. Por quê? Pokémon só vai prestar atenção em fazer o negócio quando parar de vender. E quando que isso vai acontecer? Nunca. A galera reclama, mas compra. E se deixar, compra duas vezes. Compra o Scarlet e o Violet. Compra o X e o Y. Aí a gente não vai mudar nunca. Entendeu? Infelizmente, eu não vejo o futuro. Eu só vejo o futuro se essa fanfic aí do Miyamoto for verdade. Do Miyamoto chegar assim e falar assim, caralho, pô, vamos lançar um negócio. Pô, que isso, cara? Nossa reputação tá em jogo. Vamos lançar um negócio maneiro aí. Só assim pra eu imaginar que seria possível. Pokémon FIFA da Nintendo? Pode crer, mano.
Basta o Pokémon mudar de cor que a base compra. Entendo bem, aceita. Mano, o Pokémon é foda, mano. Pokémon é sinistro, mano.